Eu realmente me arrependo de dizer tais coisas nesta idade, após os 65 anos. 5 coisas que você deve manter em segredo da sua família. Senhoras e senhores, permitam-me fazer uma pergunta, uma que talvez os deixe um pouco desconfortáveis. Você já disse algo em um momento de frustração ou vulnerabilidade que mais tarde fez você pensar: eu queria ter guardado isso para mim? Não porque fosse mentira, mas porque mudou o equilíbrio dos seus relacionamentos de uma maneira que você nunca pretendeu. Veja bem, à medida que envelhecemos, acumulamos sabedoria, mas também acumulamos arrependimentos. E um dos maiores arrependimentos que as pessoas expressam na velhice é ter revelado demais, entregando partes de si mesmas que deveriam ter permanecido sagradas. Porque, ao contrário do que muitos acreditam, nem tudo precisa ser compartilhado. Nem todo pensamento, preocupação ou fardo deve ser passado adiante para aqueles ao seu redor, mesmo que sejam da família. Existem coisas, 5, para ser exato, que uma pessoa sábia deve aprender a manter para si mesma. E se não fizer isso, pode acabar em uma posição onde já não é mais visto como forte, onde não é mais respeitado e talvez até mesmo deixado de ser realmente ouvido. Então, vamos explorar essas 5 coisas, não para enganar, mas para preservar. Não para afastar os outros, mas para proteger a dignidade e a paz, que se tornam mais valiosas do que ouro à medida que envelhecemos. Compartilhar seus arrependimentos das decisões que tomou. O arrependimento é um dos fardos mais pesados que uma pessoa pode carregar e, com o passar dos anos, fica ainda mais claro como certas escolhas poderiam ter levado a resultados diferentes. É natural querer expressar esses arrependimentos, compartilhá-los com a família, na esperança de que isso traga alívio ou encerramento. No entanto, desabafar seus arrependimentos mais profundos com seus entes queridos pode ter consequências inesperadas, que podem prejudicar seus relacionamentos e impor um fardo emocional desnecessário àqueles que se preocupam com você. Quando um pai, uma mãe ou um idoso revela seus maiores arrependimentos, especialmente para seus filhos, isso pode mudar a maneira como eles enxergam a si mesmos. Um pai que confessa que gostaria de ter seguido uma carreira diferente pode, sem querer, fazer com que seus filhos duvidem de seus próprios caminhos profissionais. Uma mãe que expressa arrependimento por um relacionamento passado ou por uma oportunidade perdida pode fazer com que seus filhos questionem se suas próprias vidas foram construídas sobre uma base de erros. O peso de saber que alguém que admiram viveu com um arrependimento tão profundo pode fazê-los sentir que são o resultado de um fracasso e não de amor. Além disso, ficar preso ao passado de forma tão aberta pode tirar o valor do presente. Quando alguém fala constantemente sobre o que poderia ter sido, cria-se uma atmosfera de tristeza e nostalgia, em vez de gratidão pelo que ainda permanece. Os familiares podem começar a sentir que sua presença não é suficiente para trazer alegria ou que seus esforços para apoiar e cuidar de seu ente querido idoso estão sendo ofuscados por dores não resolvidas. Em vez de fortalecer os laços, compartilhar arrependimentos em excesso pode criar barreiras, tornando as conversas mais pesadas do que deveriam ser. Há também o risco de passar da reflexão para a amargura. Expressar arrependimento deveria, idealmente, ser um ato de aprendizado e crescimento, mas quando se transforma em conversas repetitivas sobre decepções, pode gerar tensão. Os familiares podem começar a se afastar, não porque não se importam, mas porque se sentem impotentes para mudar o passado. Isso pode levar a um esgotamento emocional, onde as interações passam a ser dominadas pela tristeza em vez de conexões significativas. Não é que esses pensamentos nunca devam ser reconhecidos, mas a sabedoria em saber quando falar
e quando manter certas reflexões em privado. Em vez de sobrecarregar os entes queridos com arrependimentos, focar nas lições aprendidas e orientá-los para um futuro melhor é uma maneira muito mais poderosa e construtiva de compartilhar sabedoria. Falar sobre questões financeiras. Questões financeiras são profundamente pessoais e, embora a honestidade seja importante, há uma linha tênue entre transparência e excesso de compartilhamento. Revelar demais sobre sua situação financeira, seja sobre dificuldades ou sucesso, pode criar complicações desnecessárias dentro da família. O dinheiro tem uma maneira única de alterar os relacionamentos, muitas vezes de formas que as pessoas não antecipam. O que parece ser uma conversa inocente sobre dificuldades financeiras ou riqueza pode sutilmente mudar a forma como os outros o enxergam e, em alguns casos, até levar a consequências inesperadas que geram tensão familiares. Discutir dificuldades financeiras de forma excessiva pode causar estresse e preocupação indevidos entre os membros da família. Os filhos, independentemente da idade, podem sentir-se obrigados a ajudar ou carregar o fardo das dificuldades de seus pais, às vezes em detrimento do próprio bem-estar. Um filho adulto que ouve preocupações repetidas sobre dinheiro pode começar a fazer sacrifícios financeiros para ajudar, mesmo quando não tem condições de arcar com isso. Com o tempo, isso pode gerar ressentimento, não porque não se importam, mas porque podem se sentir presos entre suas próprias responsabilidades e a expectativa de apoiar seus pais. O peso da angústia financeira, quando constantemente vocalizado, pode mudar a natureza do relacionamento de algo baseado em amor e respeito para algo ofuscado pela obrigação e culpa. Por outro lado, revelar demais sobre o sucesso financeiro também pode trazer desafios inesperados. Os membros da família podem desenvolver uma sensação de direito, assumindo que, por você estar bem financeiramente, eles têm direito à ajuda ou herança. Isso pode enfraquecer o próprio senso de independência deles, pois eles podem começar a depender da ideia de que serão cuidados, em vez de construir sua própria estabilidade financeira. Isso também pode criar tensões entre irmãos ou familiares, onde comparações e expectativas levam a disputas e ciúmes. Além disso, compartilhar detalhes financeiros de forma excessiva pode levar a uma mudança na forma como os outros o tratam. No momento em que o dinheiro se torna um tópico frequente de conversa, os relacionamentos podem adquirir uma natureza transacional. Em vez de vê-lo pela pessoa que você é, os membros da família podem começar a vê-lo como uma fonte de apoio financeiro ou, no caso de dificuldades, como um fardo. Ambos os cenários corroem a conexão genuína. Há sabedoria e discrição em gerenciar as discussões financeiras com cuidado, garantindo que os relacionamentos continuem sendo construídos com base no amor, respeito e entendimento mútuo, e não na dependência financeira ou fardo emocional. Frequentemente, é melhor oferecer orientação e sabedoria sobre dinheiro do que revelar cada detalhe da sua própria realidade financeira. Expressar opiniões pessoais sobre membros da família. Os relacionamentos familiares são complexos e as opiniões pessoais sobre certos membros da família podem ser igualmente complicadas. Pode parecer natural expressar seus verdadeiros pensamentos sobre alguém da família, especialmente quando as emoções estão à flor da pele ou as frustrações se acumulam ao longo do tempo. No entanto, compartilhar abertamente suas opiniões sem filtros, particularmente as negativas, pode ter consequências duradouras que vão muito além da conversa inicial. Palavras, uma vez ditas, não podem ser retiradas,
e elas têm o poder de reformular relacionamentos de maneiras que são difíceis de reparar. Um dos maiores riscos ao expressar opiniões fortes sobre um membro da família é a divisão que isso pode criar. Se um pai expressa decepção em relação a um genro ou frustração com as escolhas de uma filha, esse sentimento não desaparece simplesmente depois de ser dito. Em vez disso, ele persiste, influenciando como os relacionamentos se desenvolvem no futuro. O filho que ouve essas palavras pode se sentir preso no meio, dividido entre a lealdade ao cônjuge ou ao pai. O que era para ser uma expressão honesta de sentimento pode rapidamente se tornar a semente do ressentimento, tornando os encontros familiares tensos e as interações desgastadas. Há também o perigo de má interpretação. Não importa o quão cuidadosamente alguém tente expressar sua opinião, as pessoas tendem a ouvir as coisas através do filtro de suas próprias emoções e experiências. Um comentário simples sobre o estilo de vida de alguém, estilo de criação ou decisões financeiras pode ser interpretado como um julgamento em vez de uma observação. Com o tempo, críticas repetidas, sejam diretas ou sutis, podem corroer a confiança. Os membros da família podem começar a se distanciar, não por falta de amor, mas como uma forma de proteger seu próprio bem-estar emocional. Outra consideração importante é como as opiniões podem influenciar os outros. Compartilhar uma visão negativa sobre um irmão, primo ou sogro pode moldar a maneira como os outros na família veem essa pessoa, às vezes de forma injusta. Desavenças pessoais acabam se tornando percepções compartilhadas e logo a divisão se espalha além do conflito original. O que poderia ter sido uma frustração pessoal se torna uma questão familiar maior, criando drama desnecessário e rachaduras duradouras. Escolher reter certas opiniões não se trata de desonestidade, mas de sabedoria. Relacionamentos exigem uma navegação cuidadosa, e nem todo pensamento precisa ser falado em voz alta. Respeitar a complexidade das dinâmicas familiares significa entender que, embora a honestidade seja valiosa, a contenção muitas vezes é mais poderosa. Manter a harmonia não significa fingir que tudo está perfeito, mas saber quando dar um passo atrás e deixar o tempo, e não as palavras, moldarem o curso dos relacionamentos. Compartilhar informações sobre sua saúde. A saúde é uma questão profundamente pessoal. E à medida que as pessoas envelhecem, ela naturalmente se torna um tópico mais frequente de conversa. É compreensível querer compartilhar preocupações com a família, especialmente quando enfrentando dificuldades, mas há um equilíbrio delicado entre manter os entes queridos informados e sobrecarregá-los com discussões constantes sobre enfermidades. Embora seja importante comunicar questões de saúde importantes quando necessário, tornar a saúde o tema central das conversas pode mudar a maneira como os membros da família veem e interagem com você. Uma das consequências não intencionais de falar frequentemente sobre problemas de saúde é que isso pode mudar a dinâmica do relacionamento de respeito para uma de pena. Em vez de ser visto como a figura forte e sábia que sempre foi, você pode começar a ser visto principalmente através da lente da doença ou fragilidade. Essa mudança pode fazer com que os membros da família tratem você de forma diferente, não por malícia, mas por preocupação. As conversas podem se tornar menos sobre experiências compartilhadas e mais sobre verificar sintomas, medicamentos e consultas médicas. Embora as intenções possam ser boas, isso pode criar uma sensação de isolamento à medida que sua identidade se torna cada vez mais ligada à sua saúde, em vez de quem você é como pessoa. Outro problema é o fardo emocional colocado sobre os entes queridos. Embora os membros da família queiram apoiar e cuidar uns dos outros,
Falar constantemente sobre cada dor, desconforto ou preocupação médica pode criar uma atmosfera de preocupação e impotência. Os filhos, em particular, podem começar a se sentir culpados por não conseguirem resolver a situação. E essa culpa pode levar ao estresse ou até mesmo ao distanciamento. Ninguém quer se sentir impotente quando se trata do bem-estar de um ente querido. E quando as preocupações com a saúde dominam as conversas, as interações podem se tornar tensas, à medida que os membros da família lidam com suas próprias respostas emocionais. Além disso, há um aspecto psicológico de como a saúde é percebida. Focar demais na doença pode reforçar uma mentalidade de declínio, tornando mais difícil manter a força mental e emocional. A maneira como falamos sobre nós mesmos influencia como nos sentimos, e verbalizar constantemente as dificuldades físicas pode torná-las ainda mais sobrecarregantes. Isso, por sua vez, pode impactar não apenas o bem-estar pessoal, mas também a forma como os outros interagem, pois podem começar a assumir fragilidade, mesmo em momentos em que a força ainda está presente. Compartilhar preocupações de saúde deve ser feito com intenção, focando no que é realmente necessário, em vez de tornar isso um tema recorrente. Ao manter um senso de dignidade e equilíbrio nessas discussões, os relacionamentos permanecem centrados na conexão significativa, em vez de serem ofuscados pela doença. Expressar medo do futuro constantemente. O medo é uma parte natural da vida, especialmente à medida que as pessoas envelhecem e enfrentam incertezas sobre o futuro. É tentador compartilhar esses medos com a família, na esperança de receber segurança ou conforto. Mas fazer isso com muita frequência ou de forma excessiva pode ter consequências não intencionais. Enquanto expressar preocupações compreensíveis podem ser um assunto saudável na família, falar constantemente sobre ansiedades profundas relacionadas ao envelhecimento, solidão ou o estado do mundo pode criar preocupações desnecessárias e colocar um fardo emocional sobre os entes queridos. Um dos perigos de compartilhar abertamente os medos sobre o futuro é que isso pode incutir um senso de impotência naqueles que se importam com você. Os membros da família, especialmente os filhos, querem ver seus mais velhos como fontes de sabedoria e estabilidade. Quando ouvem expressões repetidas de medo, seja sobre saúde em declínio, insegurança financeira ou solidão, eles podem se sentir impotentes para oferecer soluções reais. O senso de impotência pode levar a culpa, estresse e até mesmo frustração, à medida que eles lutam para equilibrar suas próprias responsabilidades, enquanto sentem uma obrigação tácita de aliviar suas preocupações. Em vez de criar laços mais fortes, essa dinâmica pode resultar em exaustão emocional, onde os membros da família começam a se afastar porque sentem que nunca podem oferecer conforto suficiente. Outro risco é que o foco excessivo nos medos pode influenciar a forma como os outros o percebem e interagem com você. Se você falar constantemente sobre ter medo do futuro, as pessoas podem começar a tratá-lo como frágil, excessivamente cauteloso ou até incapaz de lidar com desafios sozinho. Isso pode levar a comportamentos bem-intencionados, mas limitantes, como membros da família tomando decisões por você, em vez de com você. Com o tempo, isso pode corroer seu senso de independência e dignidade, fazendo você se sentir menos no controle da sua própria vida. O medo também é contagioso. Quando verbalizado repetidamente, ele não afeta apenas a pessoa que o expressa, mas se espalha para aqueles que o ouvem. Um pai que fala frequentemente sobre seu medo de ser abandonado pode, sem saber, fazer com que seus filhos questionem suas próprias escolhas de vida, sentindo-se divididos entre seus objetivos pessoais e a necessidade de fornecer constante segurança.
Da mesma forma, falar com frequência sobre medos relacionados ao futuro do mundo pode criar ansiedade desnecessária nas gerações mais jovens, fazendo-as se sentir incertas ou desencorajadas em relação ao seu próprio caminho. Gerenciar os medos internamente ou expressá-los de maneira equilibrada permite uma vida mais balanceada e tranquila. A força vem não de ignorar o medo, mas de se recusar a deixá-lo dominar as interações. Ao focar no presente e manter um senso de resiliência, os relacionamentos permanecem enraizados no calor e na conexão, em vez de na ansiedade e na preocupação. Se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe um comentário com o número 1. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.